Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus por esta noite, pelo privilégio de estarmos reunidos na presença dEle. É sempre um prazer, irmãos, uma satisfação muito grande estar com os irmãos. E essa noite estou com o meu coração regozijando de alegria, porque primeiro estou revendo os irmãos, e segundo estou na companhia da minha mãe, missionária Sueli, já foi apresentada, do meu avô, seu Antônio, irmão Antônio, fogo puro, e dos meus filhos, Tenta, e o verso 10. Vamos ler até o verso 12. Deus seja louvado. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, conduzidas pelos seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assolados. Tome seu assento adorando a Deus. Glória a Jesus. Me ajude a pregar. Irmãos, ao contrário de Ezequiel e Jeremias, Isaías, quando resolve iniciar o seu livro, ele não dedica o início do seu livro acerca do seu ministério, mas já no início do livro de Isaías, ele dedica as suas primeiras palavras, fazendo uma análise muito cuidadosa do reino de Judá. E quando nós analisamos, ao final dessa análise, ele convida todo o povo para o arrependimento. Por quê, pastor? Porque o sinal, o momento, o estado de Judá era muito crítico. O povo havia se afastado do Senhor por completo. Quando nós observamos acerca de profeta, do chamado profético, eu aprendi com Wiersbe, um teólogo, quando ele disse que o profeta, ele é como um médico. Aí você pode me perguntar, mas pastor, qual a relação do médico com o profeta? É simples. O profeta, ele faz uma análise. A pessoa, quando está doente, vai ao médico. Ela vai ao médico com a finalidade de que o médico faça uma análise inicial, identifique o problema, prescreva um tratamento, e a depender do paciente, ele alerta ao possível não início de tratamento, dizendo: se você não fizer o tratamento, esse câncer, esse problema vai se avançar e você vai muito em breve evoluir a óbito. Da mesma forma é o profeta, só que no chamado profético é Deus que avalia a nação, é Deus que avalia o homem, é Deus que vai dar o diagnóstico preciso, e no final ele sempre prescreve um tratamento, e ele diz: olha, arrepende-te, volte às primeiras obras, arrependa-te, volta para lá o lugar onde você caiu, se restabeleça e volta a fazer a minha obra. Quando ele olha o vaso, quando ele olha o servo e percebe que o servo é um pouco teimoso, ele ainda alerta dizendo: olha, se você não voltar, virei contra ti. Por quê, pastor? Porque no verso 10, se você for observar, o texto diz na parte C: porque no meu furor te feri, mas na minha misericórdia tive misericórdia, na minha benignidade tive misericórdia de ti. É Deus dizendo: no meu furor te feri. Por quê, pastor? Porque Judá não ouviu o diagnóstico de Deus, Judá não se atentou ao tratamento. E qual era, pastor? Voltar ao arrependimento, confessar e se arrepender dos seus pecados. Aí acendeu o furor de Deus, e o fracasso foi iminente, a destruição foi iminente, mas Deus aqui constrói aqui umas promessas para com este povo, porque embora eles estavam cativos, embora eles estavam no exílio, mas se você for observar, Isaías
Amaías tinha uma promessa para com Judá. E qual era? Deus lhe livraria Judá, Jerusalém, dos seus inimigos, por amor ao trono de Davi. Aí você pode dizer, mas pastor, aquela pessoa já falhou com Deus, já adulterou, já se afastou. Aquela pessoa, pastor, já voltou a beber, já voltou a traficar, já voltou a matar. Como é, pastor, que essa pessoa tem direito ao arrependimento? É simples, a graça é um favor imerecido. Jonathan Edwards, ele disse que a graça é apenas o começo da glória, e a glória é a graça aperfeiçoada. E aí, irmãos, na finalização ele disse que tudo que começa com graça de Deus, termina com a glória de Deus. Tudo aquilo que começa com graça de Deus, termina com glória de Deus. Na sua ótica você olha e diz, rapaz, voltou para a cachaça, essa pessoa não vale nada mesmo, essa pessoa recebeu o Senhor, não aproveitou a oportunidade e voltou para o bar, voltou para a esquina, voltou para a vida de adultério, de prostituição. Mas a benignidade do Senhor, a graça de Deus o alcança. Por quê? Porque é favor imerecido de Deus. Ele pode estar na cachaça, ele pode estar na droga, ele pode estar na esquina, mas se ele levantar a sua mão para o céu, confessando o seu pecado, Deus o livra. Por quê? Porque tem amor a quem ora por ele, tem amor ao plano que elaborou para com a vida dele. Eleminância, uramacaramachandarábia. De repente você já olhou para o seu filho e disse, mas esse não tem jeito. De repente você olhou para o seu marido, para a sua esposa e disse, mas essa não tem jeito. Mas assim diz Deus desse altar, da Assembleia de Deus do Brás, do município de Divina Pastora, para dizer para você, tem jeito sim, porque tudo que começa com graça de Deus, levará a sua glória. Tem jeito sim, porque tudo que começa com a graça de Deus, levará a sua glória. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Eminácia, Calube de Candarábia, Elemanuri me Canarabaia, Elemachandaramacandaramaraio. Deus está dizendo para a crente esta noite, que está nesta casa, que veio ouvir Deus falar. Você veio ouvir Deus falar, e Deus está dizendo, tudo que começa com a graça de Deus, levará a tua glória. Aí de repente você diz, mas pastor, está dando trabalho, mas pastor, cada vez mais está indo para o caminho contrário. Mas Deus está dizendo deste altar para a sua alma, tranquiliza o teu coração, aquieta o teu coração, porque tudo que começa com a graça de Deus, levará a sua glória, levará a sua glória, levará a sua glória, levará a sua glória, levará a sua glória. Se você ainda tem dúvida de que Deus está falando com tua alma, levante a sua mão para o céu, porque eu gostaria muito de liberar uma palavra profética de olhos abertos para teu coração. E Deus está dizendo, haverá testemunho sim, haverá milagre sim, haverá testemunho sim, haverá milagre sim. Por quê? Porque o motivo do milagre nunca foi diante dos seus olhos, mas diante dos olhos de Deus. Diante dos seus olhos é complicado, diante dos seus olhos o coração é travado, diante dos seus olhos não há mais jeito. Mas assim Deus está dizendo no altar desta igreja, para as nossas almas, dizendo, haverá testemunho, haverá milagre, haverá testemunho, haverá milagre, haverá testemunho, haverá milagre. Por quê, pastor? Salmos 33 e o verso 20 diz, a nossa alma espera no Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Irmãos, me ajude a pregar aí, vai. Ereminância, me ajude a pregar aí, vai. Toca nesse irmão que está do seu lado, vai, para ele receber essa unção, o poder que está em nosso meio. Toca nele aí, vai. Toca nele aí, vai. Fala para ele aí, vai. Espera no Senhor, irmão. Me ajude a pregar. Espera no Senhor, irmão. Mais forte, irmão, em tom de profecia. Espera no Senhor, irmão. Espera no Senhor, irmão. Agora levanta as mãos para o céu. Iminância. Porque Deus está dizendo, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio,
Ele é o nosso escudo. De repente o inimigo diz que não tem mais jeito, mas enquanto ele for o teu escudo, Satanás não vai intentar contra a vida dele, não vai intentar contra a vida dela. Deus está dizendo: por amor a você, por amor à sua fidelidade, por amor à sua fé, ainda que o inimigo esteja com um plano ativo, com o objetivo de ceifar a vida, de destruir vida, mas Deus está dizendo nesse altar: eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo. Mas pastor, meu coração está empolvoroso, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo: aguarda mais um pouquinho, vai, aguarda mais um pouquinho, vai, porque a sua oração não caiu para no esquecimento, a sua oração não venceu o prazo da validade. Aquilo que eu formulei ao teu respeito, ao respeito da tua casa, ao respeito do teu casamento, não venceu, mas aquele que começou a boa obra, e Ele está dizendo no altar desta igreja, para as nossas vidas: espera em Deus, 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 espera em Deus. Vem comigo no glória, vem. Uramaia, Alamachandarabacandarabahai, Eliminandaramachurimicandarabia. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu sou teu auxílio, eu sou teu escudo. Oh glória, bendito Deus, bendito Deus. E me calachere hoje candarabia, Uramacalamachandarabahai, Eremicandarabahai. Eu não sei, irmãos, em qual lugar Deus estabeleceu, se Deus estabeleceu dentro de Babilônia ou fora de Babilônia. Nós sabemos que Jeremias Deus chamou para profetizar, mas ele não profetizou de dentro de Babilônia, mas o ministério dele não foi invalidado. Nós sabemos que Ezequiel e Isaías também foram chamados a profetizar de dentro de Babilônia, e o ministério deles não foi invalidado. E quando eu estava meditando com Deus, pensando em Deus, como é que Jeremias pôde profetizar de fora de Babilônia, dizendo aquilo que estava acontecendo dentro de Babilônia? Deus falou ao meu coração, é que profeta está estabelecido aonde Deus quer. Não é você que se estabelece, não é você que escolhe o lugar, mas é Deus que te chama, é Deus que direciona, é Deus que te capacita, e você faz a obra. Jeremias, sai, é maio, Calubias, Fara, Candaraba, Xandarabia. De repente você está de fora do seu casamento dizendo: mas Deus, eu estou profetizando tanto, Deus, eu estou anunciando a tragédia, eu estou anunciando tanto, Deus, que esse caminho vai levar à morte, e quanto mais eu profetizo, o coração endurece. Deus está dizendo nesse altar para a vida de alguém: Jeremias foi chamado por Deus, e porque ele foi chamado por Deus, o chamado lhe custou o calabouço, o chamado o chamado o levou para os poços da vida, mas ele não deixou de profetizar. Por quê? Porque ele confiava no Deus que o chamou, porque ele confiava no Deus que o chamou. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: independente da situação, não cesse de orar, não cesse de profetizar, não cesse de buscar, porque Deus está dizendo: independente do lugar, foi eu que estabeleci. Oh glória, que presença maravilhosa. Oh glória, oh glória, oh glória. A unção vai renovar a crente essa noite, o poder de Deus vai renovar a crente essa noite. Deus está dizendo: não sei se Deus te chamou como Ezequiel, de dentro de Babilônia, a profetizar, mas você vai observar comigo que em Ezequiel capítulo 17, foi a mão de Deus, a mão do Espírito que levou ele. Não foi ele que quis ir para aquele vale de ossos, ele não sabia que estava indo para aquele vale de ossos, mas ele se submeteu à vontade do Espírito, obedeceu à vontade do Espírito e se deixou a levar. Irmãos, eu entendi aqui, irmãos, e fiquei todo arrepiado quando eu estava meditando. Por quê? Porque a vontade de Deus nos leva por vezes a lugares catastróficos. A vontade de Deus e o ministério de Deus em nossas vidas nos leva em locais inimagináveis, mas independente da situação, Deus está dizendo: aprenda com Ezequiel chegando naquele lugar de catástrofe, de destruição, mas ele obedeceu à voz de Deus e aguardou aquilo que Deus tinha para falar com ele. E quando Deus mandou
mandou profetizar, ele profetizou. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Por quê? Porque não é o vaso que manda no servo, mas é o Senhor, mas é o Senhor que manda no vaso. Independente da destruição que você está vendo, independente da situação que você está passando, o que Deus está dizendo é: continua obedecendo, continua obedecendo. Enquanto Deus não falou com você, se cale. Mas quando Deus mandar você falar, fale. Oh glória, oh glória, oh glória. Eremaia, Siacaramachandarábia. Oh glória, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que glória é essa, que poder é esse? Deus está dizendo: aguarda tão somente, haverá testemunho, haverá milagre. Grande, bendito. E aqui, irmãos, no verso 10 ao 12, eu aprendo aqui duas promessas de Deus, por meio dessa profecia, e eu gostaria de comunicar à igreja, compartilhar com a igreja. E a primeira está no verso 10, quando Deus fala, presta agora bastante atenção: e os estrangeiros edificarão, repita após mim, os teus muros. E os estrangeiros edificarão os teus. E os estrangeiros edificarão os teus. Se você for observar aqui, irmãos, a presença do estrangeiro em Jerusalém, no meio do povo de Deus, sempre foi para trazer destruição. Nós descobrimos aí do porquê que Deus nos separou deste mundo, porque Deus nos separou de certas pessoas, porque nós não podemos andar em qualquer lugar, nós não podemos visitar qualquer lugar, não é qualquer conversa que nos cabe. Mas aqui Deus, irmãos, está elaborando uma promessa. Por quê? Porque Israel esteve onde não era para estar, fez o que não era para fazer, não ouviu quando Deus prescreveu o tratamento, e a destruição foi iminente. E nós observamos aqui que Deus está aqui formulando uma promessa. E qual era essa promessa, pastor? Repita após mim: restauração dos muros. Qual era a promessa? Quando eu estava meditando nisso, orando a Deus, perguntei a Deus: Deus, por que os estrangeiros edificarão os muros? Em casa, abra segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 24, a partir do verso 1. Você vai perceber o que Nabucodonosor e todos que passaram por Jerusalém fizeram. Todos que passaram por Jerusalém levaram um pedaço dela, destruíam um pedaço, arrancavam um pedaço, levavam um povo. Só que eu perguntei a Deus, quando eu li o texto, por que foi que Deus somente falou com relação a muro? Mas, irmão, os irmãos que lê a Bíblia, foi só isso? A destruição? Não foi. Nabucodonosor destruiu os muros, mas também destruiu as portas, mas também destruiu as casas, e principalmente destruiu a casa de Deus, e levou os utensílios da casa de Deus. Está escrito, não está? Leia 2 Reis, capítulo 24. Mas Deus aqui não fala de casa, Deus aqui não fala de templo, Deus aqui fala de... Eu perguntei a Deus, e Deus falou comigo, porque tipologicamente muro fala de privacidade e proteção. O objetivo de quem constrói muro é, repita após mim, privacidade e quando Deus, Jerusalém tinha muros, Jerusalém tinha 12 portas. Quando Nabucodonosor e todos que vieram depois destruíram, eles se ocuparam primeiro em destruir o muro. Por quê? Porque ele sabia que estaria deixando Jerusalém desprotegida. Qualquer hora que eles quisessem vir, ninguém ia ter como impedir. Por quê? Jerusalém não tinha mais proteção, Jerusalém não tinha mais privacidade. Sabe por quê, irmãos? Quando o diabo ele tenta, e quando o crente ele não vigia e deixa Satanás entrar, irmãos, ele já tem um projeto em sequência.
Quando ele viu que você aceitou a proposta dele, ele já inicia a nova fase. E qual é a nova fase, pastor? Destruir os nossos muros. Porque ele sabe que se ele destruir os teus muros, ele vai acabar com a sua privacidade para com Deus. Ele vai acabar com a sua proteção para com Deus. Porque muito embora Deus está nos protegendo, mas ele só protege quem se submete a ele. Muito embora Deus se relaciona, mas ele só se relaciona com aquele que se relaciona com Deus. Irmão, se você for observar, o muro foi destruído, acabando com a proteção, acabando com a privacidade. Mas se você for observar, foi próprio Jerusalém que havia derrubado antes. Por quê, pastor? Porque muito antes eles abriram as suas portas, as portas de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém, para que os ídolos entrassem, para confeccionar novos ambientes de adoração. Aí Deus olhou e disse: rapaz, já que eles querem adorar outros deuses, então vou entregar a eles essa nação a quem eles estão procurando. Não obstante a isso, eu fiquei pensando, mas Deus, naquele momento das nações em potenciais havia Egito, Síria, Assíria e a própria Babilônia. Por que foi que o Senhor não levou eles, permitiu que o Egito tomasse eles de volta? Porque você vai observar que aqueles que pedem, uma pessoa que é roubado, ele nunca se esquece do roubo. Se souber onde a pessoa que roubou mora, ele vai lá. Não sossegue enquanto for. Você acha que o Egito ia perder a oportunidade? Não ia. Mas Deus não deixou. Você acha que Deus não entregou a Síria? Por quê? A Síria sempre foi sanguinária. Se você for ler o segundo livro dos reis, Naamã, por onde ele passava, ele destruía. Não ia restar nada. E o objetivo de Deus nunca foi a destruição. A destruição é sempre a última instância. Mas até a última instância, Deus, o amor de Deus ainda leva a Deus a ir até as últimas consequências. Por isso que Deus entregou Israel para a Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Por quê? Porque se você for observar comigo, Babilônia possuía semelhança com Jerusalém. Babilônia também era cercada. Só que a diferença de Babilônia para Jerusalém é que Jerusalém havia, repita após mim, 12 portas. E Babilônia, pastor, repita após mim, 100. Então você vai ver que a diferença é astronômica. É uma diferença gritante. Deus diz: já que você quer liberdade, já que você quer legalismo, já que você quer estar comigo e com eles, eu não me interesso, não vou brigar, eu vou abrir mão. Vou deixar aí, já que você quer adorar a mim e adorar ídolos, já que você quer servir na igreja e servir no mundo, eu vou deixar você escolher para os seus próprios caminhos. E você vai observar que o Espírito Santo, quando nós estamos saindo do caminho, ele insiste, ele dá sonhos, ele revela profeta, ele mostra, mas chega um momento que ele se cala. Não é que Deus desistiu de nós, não é que Deus resolveu aceitar o nosso pecado, mas é porque ele desistiu de insistir no nosso retorno, de insistir, mostrar para nós que nós estamos no caminho errado. Aí ele sabe que o final é de morte, mas ele tem poder de dar a vida de volta. Aí ele permite ir para os mundos da vida, ele permite ir para as Babilônias da vida. E se você for observar, quem desvia nos primeiros 2, 3 meses, ele sabe até que desviou, mas não sente mais, não sente aquele medo, aquele temor. Por quê? Porque Babilônia possui uma similaridade muito grande com Jerusalém. Então não vem aquele temor, mas quando ele percebe a diferença, aí logo vem repita após mim, saudade. Por quê, pastor? Jerusalém tinha 12 portas, Jerusalém era murada, Babilônia possuía 100 portas, Babilônia também era murada, mas sabe qual era a diferença? Me pergunta, por quê, pastor? Porque as 12 portas de Jerusalém eram 12 portas abertas, e as 100 portas de Babilônia eram 100 portas fechadas. Porque o objetivo de Satanás é somente iludir. Olha, irmão, anota aí para você nunca mais esquecer. Satanás, ele é o professor do estelionatário. Ele promete e não cumpre o que promete. Ele apresenta a proposta e, na verdade, quando for executar, a pessoa vai perceber que comprou uma proposta errada, que assinou uma proposta errada. Aí ele olha para nós e diz simplesmente com um sorriso no canto da boca, dizendo: mas eu não mandei você assinar, eu somente te apresentei.
assinou porque quis. E é por isso que depois de 3, 4 meses, quem está desviado, quem está afastado do Senhor, sente saudade da casa do Pai. Por quê? Porque embora a Babilônia tem variedade de porta, tem variedade de lugares, tem variedade de caminhos, tem variedade de prazeres, mas só Jerusalém tem portas abertas. Aí o diabo diz, mas só tem 12 portas, mas é 12 portas abertas, mas só tem 12 portas, pouca possibilidade, mas a possibilidade que Deus te dá é o suficiente para você ser feliz. Ah, pastor, mas é só 12 portas, é pouca possibilidade, mas as possibilidades que Deus te dá te traz paz, te traz prazer, te traz contentamento, te traz proteção. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não aceite a proposta de Satanás. Porque, pastor, Satanás, ele é estelionatário, ele promete que na verdade não cumpre. Ele vai dizer a você que vai fazer na hora que você assinar o contrato com ele, aceitar o caminho dele, simplesmente ele vai fechar as portas da cidade e vai dizer, agora você não sai, agora você é meu. E agora, pastor, o que vai fazer? Choro e ranger de dentes. Porque da mão de Deus, irmãos, Deus tem misericórdia. Ele se ira, mas tem misericórdia. Mas na mão do diabo não. De repente, irmãos, eu estou pregando aqui e alguém está lembrando de alguém que servia aqui, de alguém que começou a servir com você e hoje está no mundo. De repente, enquanto eu estou ministrando aqui, você lembrou de alguém que tinha felicidade, tinha possibilidades aqui, tinha alegria e prazer aqui, mas aceitou Nabucodonosor, aceitou Babilônia, e depois que entrou em Babilônia percebeu que Nabucodonosor fechou pela porta de dentro para impedir a saída. E sabe qual é a filosofia de Nabucodonosor? Aqui você é livre, aqui você tem paz, mas você não sai daqui. Você percebe que a diferença do exílio do Egito para o exílio de Babilônia é gritante. Por quê? Porque Nabucodonosor diz, aqui você vai trabalhar, aqui você vai ter o seu salário, aqui você vai até viver, mas você não sai de Babilônia de jeito nenhum. Babilônia é grande demais para você fazer o que você quiser, daqui você não sai. É por isso, irmão, que quando você encontra uma pessoa afastada do Evangelho, a pessoa chora, querendo voltar. Às vezes, de tanto nós insistimos até vir para a igreja, mas não consegue mais levantar a mão como era da outra vez. Por quê, pastor? Porque Nabucodonosor está ali dizendo, olha, lembra do contrato, lembra da assinatura, lembra da sua decisão. Você pode levantar a mão, mas só eu permito que você saia de Babilônia. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, não se preocupa não, que da tua vida sou eu que cuido, da tua casa sou eu que cuido, dos teus caminhos sou eu que cuido. Nabucodonosor, ele pode estar gritando dizendo que é seu. Nabucodonosor pode até estar gritando dizendo que você não vai conseguir voltar a ser quem você era, voltar a pregar como você pregava, voltar a cantar como você cantava, voltar a servir como você servia. Mas assim Deus diz, Deus desse altar para a sua vida, sou eu o Deus que faço tudo novo, sou eu o Deus que faço tudo novo. Em Ageu está escrito, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Babilônia não é maior do que o seu Deus. Babilônia não é mais poderoso que o seu Deus. Ele está gritando para tentar te intimidar, mas o Deus que está no céu está dizendo, se você levantar a sua mão, confessando suas falhas e pecados, eu sou Deus para fazer tudo novo, eu sou Deus para restaurar e fazer tudo novo. De repente, Nabucodonosor está gritando no seu coração, na sua alma, dizendo, não tem mais jeito para você. Mas Deus está dizendo, tem jeito sim. Por quê? Porque quando o profeta Ageu recebeu a profecia, que ele liberou a profecia, ele disse, a glória desta última casa. Ele não disse a glória desta mesma casa. O diabo pode estar dizendo, você não vai ser mais o mesmo, você não vai cantar como você cantava, você não vai servir como você servia, você não vai fazer o que você fazia. Mas Deus está dizendo, o Deus que faz tudo novo, faz tudo melhor. Faz tudo melhor, faz tudo melhor, faz tudo melhor, faz tudo melhor. Se você for observar comigo, Deus viu Nabucodonosor destruindo o templo, Deus viu Nabucodonosor levando os utensílios, mas ele não se preocupou. Por quê? Porque o mesmo Deus, ele mesmo que permitiu construir aquele, poderia permitir construir de novo, poderia permitir construir de novo, poderia permitir construir de novo. Por quê, pastor? Porque a glória nunca esteve em você, mas no Deus que você servia. A glória nunca esteve na
a sua vida, mas sim no Deus que chamou a sua vida. Deus está dizendo: eu sou o Deus que faço tudo novo. Eu sou o Deus que faço tudo novo. De repente, Nabucodonosor está gritando, dizendo: mas você será desprotegida. Você não vai ter jeito para você. Não tem condições de você fugir de mim. Você pode até reconciliar hoje. Você pode até levantar sua mão hoje, mas hoje mesmo eu inicio uma reintegração de posse. Deus está dizendo: a graça e o poder de Deus que virá sobre a sua vida hoje vai transformar você, de maneira a quebrar todos os grilhões, de maneira a quebrar todas as cadeias. Por quê? E depois, pastor, Deus será a tua proteção, Deus será o teu guarda fiel, Deus te guardará novamente. E aqui há uma profecia de Deus, no capítulo 2, o verso 5 de Zacarias, quando ele diz: pois eu, diz o Senhor, serei para ela quem? Jerusalém, um muro de fogo em redor, e para a glória dela, estarei no meio dela. Para a glória dela, estarei no meio dela. O diabo muitas das vezes planta a vergonha, a decepção em nosso coração, para tentar fazer você entender, construindo um raciocínio, fazendo você entender que Deus não te aceita mais, que Deus te rejeita mais. Rejeita o homem, Deus não. Abandona o homem, mas Deus não. O mesmo Deus que fez em você um dia, está dizendo neste altar: faço de novo, faço de novo, faço de novo, e ainda faço melhor. Serei para com você como um muro em seu redor, e habitarei novamente em vosso meio. Mas muro, irmãos, eu já estou caminhando para finalizar. Muro fala de limites. Nabucodonosor, quando destruiu o muro, ele destruiu também os limites. E quando Deus, ele disse, através do profeta Isaías: e os estrangeiros edificarão os teus muros, Deus estava dizendo: estou eu, recalculando os seus limites de novo. Tem pessoas que não voltam para a igreja, porque diz: meu Deus, eu errei tanto, que eu não sei de onde eu vou começar para reacertar aquilo que eu quebrei, aquilo que eu destruí. Mas Deus está dizendo: eu estou dando ordem hoje, recalculando hoje todos os seus limites, deixando o seu passado no passado e fazendo tudo novo na sua vida. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Deus está dizendo: estou eu construindo os limites para a tua proteção. O inimigo pode até gritar, mas depois dos muros. O inimigo pode até rugir como leão, mas depois dos muros. Porque dentro do muro só estará você e eu. Dentro do muro só estará você e eu. Ele pode estar dizendo: amanhã eu volto para te destruir, amanhã eu volto para te derrubar. Mas Deus está dizendo nesse altar: o Deus que recalculou sua rota, o Deus que recalculou os seus limites, o Deus que recalculou e reconstruiu os seus muros, está dizendo: sou tua proteção, sou tua privacidade, sou tua proteção, sou tua privacidade, e ainda mais, habito no meio de você. O diabo pode dizer: você é impura, você é impuro, Deus não vai habitar, mas Deus está dizendo: a presença do Espírito de Deus está habitando novamente dentro de você, purificando, limpando, transformando para a glória dele. Mas uma coisa, irmãos, me chama a atenção. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Deus falou somente de muros. Está escrito ou não está, irmãos? Está escrito ou não está, irmãos? Deus só falou de muros. Deus não falou de casa, e Deus não falou da igreja, do templo. Por que foi que Deus falou, não falou da casa? Não está no texto porque Deus não falou do muro, da igreja. Eu perguntei a Deus, irmão, perguntei. E Deus falou comigo: dos muros eu cuido. Porque eu expulsei Satanás e ele nunca mais volta. Mas da casa, é você mesmo que escolhe qual casa vai construir. Alguém não entendeu? Dos muros, da privacidade e da proteção, sou eu que faço. Mas a casa não, é você que faz. Eu olhei assim e disse: Deus, é verdade, é. Aí o Senhor acessou as minhas memórias afetivas, e eu me lembrei da parábola de Jesus acerca do construtor.
duas construções foram elaboradas. A primeira foi elaborada em cima da areia, e a segunda foi elaborada em cima da, repita após mim, pedra. A primeira foi elaborada em cima da, a segunda foi elaborada em cima da. Até nisso, Jesus dá opção ao crente. E eu perguntei a Deus, por que foi que o Senhor falou que é possível construir sobre a areia? Sabe o que Deus me respondeu? Não escandaliza não. Em cima da areia, você constrói a casa, sem trabalho, sem prejuízo, sem muito esforço. Quem olha, quando passa no final da obra, diz, que casa bela, que casa maravilhosa, que mansão você construiu. Parabéns, diácono Waltenor. Mas não sabe que o fundamento está em cima da... Aquele que passou depois da obra, na conclusão da obra, que colocou pedra, que colocou alicerce, sabe o que ele fez, irmão? Anota aí. Ele investiu esforço, ele investiu suor, ele investiu a possibilidade de sofrer acidentes, mas ele disse, eu tenho a oportunidade de construir a minha casa, eu vou fazer a melhor, e vou fazer a mais segura. Sabe por quê? A minha geração, ela está muito inconstante. Sabe por quê? A minha geração está fraca a cada dia, porque ao invés de pagar preço, construindo uma vida sob o alicerce que é Jesus, está se acordando meio-dia, botando um louvor e acha que está tudo bem e está tudo fácil. Ô irmão, acorda cedo, vai na pedreira, arranca a pedra, porque Jesus está dizendo, eu quero uma casa, você vai construir uma casa, mas que seja com sacrifício, que seja com devoção, que seja com inteireza de coração. Tem muita gente, irmão, que por pouca coisa está pensando em deixar Jesus. Aí a gente olha e diz, rapaz, Jesus deu dom, Jesus deu talento. Irmão, Jesus deu, mas o irmão que recebeu, quando ele decidiu construir a casa, quando aceitou a Jesus, ele não sabia do talento. Ele não sabia o que Deus tinha para ele. Aí vai que vai, irmão. O importante é construir a casa, não é? Então pronto. Quem vai saber se foi construído sobre a areia? Quem vai saber se foi construído sobre a rocha? Aí Jesus, irmão, que não é bobo, ele não vai deixar o cristão desapercebido. Sabe o que ele disse? E veio chuva, e veio vento, e forte bateu contra aquela casa. Ô irmão, a casa que estava sobre a areia ficou de pé? Ficou de pé? Mas o mesmo vento que bateu sobre essa casa, bateu sobre a casa que estava sobre a rocha. Ela ficou de pé? Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? É por isso que o diabo grita no seu ouvido dizendo, você não vai desistir, vou acabar tudo, vou destruir com sua família, você está acabado, não tem mais jeito para você, está fazendo o que na igreja? Não faltou culto hoje, porque você poderia ir para uma praça, você poderia dormir mais cedo, você poderia fazer uma viagem, porque você está indo para a casa de Deus, porque você está indo servir ao Senhor. Aí o céu está respondendo esta noite na Assembleia de Deus do Brás para a vida daqueles que de repente está balançando. Deus está dizendo, é porque o vento está balançando, mas a sua casa não vai cair, porque você pagou o preço, indo na pedreira, arrancando pedra, construindo um edifício na rocha que é Jesus. Está doendo, irmão, está, mas não para, porque Jesus te chamou e Ele permitiu uma grande edificação na sua vida. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Eminarassuri micanarabia, Eremanaracandaramachandarabia, Eremanuri micandarabahai. Deus está dizendo, o vento está soprando, irmãos, e vem para todo mundo, vem para aquele que construiu sobre a areia, vem para aquele que construiu sobre a rocha, mas a tua casa está protegida, porque o seu fundamento é Jesus. O diabo pode arrancar algumas coisas de você, mas jamais vai arrancar Jesus da sua vida, porque deu trabalho para colocar essa pedra, foi trabalhoso para arrancar essa pedra, foi trabalhoso para carregar nos seus ombros. Aí você acha que você vai pensar, muitas das vezes, irmão, é o cristão
cristão é tentado mesmo a abandonar, é tentado mesmo a deixar de existir, mas quando ele lembra do trabalho que foi para construir a obra, para fazer a obra, ele para e pensa: rapaz, vou nada, eu paguei um preço tão grande para desistir agora, é melhor esperar no meu Senhor, porque o mesmo Senhor que me chamou, permitiu muitas vitórias no passado, vai permitir de novo, vai permitir de novo, vai permitir de novo. Eminência, meu Deus do céu, que glória é essa em nosso meio? Jesus está dizendo eita, meu Deus do céu, Jesus está dizendo esta noite para as nossas vidas: não se preocupa não, irmão, que da sua privacidade eu já cuidei. Não se preocupa não, irmã, que da sua proteção eu já cuidei. Você fez a casa certa, o seu fundamento está correto, o vento está soprando, mas ele vai passar. O Deus está dizendo essa noite: não se preocupa não, o vento está soprando, mas vai passar. Por quê, pastor? Porque ele vai insistir, vai persistir, mas vai desistir na tua vida. Por quê? Porque a pedra que você colocou foi grande demais para se balançar e destruir por qualquer vento. Meu Deus. A segunda promessa que eu recebo de Jesus e comunico à igreja é que Deus estava dizendo: estou eu restaurando. Repita após mim: liberdade. Estou eu restaurando verso 11: e as portas estarão abertas de contínuo. As portas estarão abertas de contínuo. Deus não estava fazendo uma promessa aqui, na verdade. Você vai concordar comigo, porque se você for observar, Deus estava acessando as memórias afetivas de Israel. Era como se Deus estivesse chamando Israel para um banco e sentando com ele, dizendo: está vendo aí que sua decisão não foi acertada? Está vendo aí que Satanás lhe prometeu e lhe enganou? Está vendo aí que você viu que lá dentro de Babilônia não tinha o que você esperava? Está vendo aí que ele prometeu paz, alegria, prazer e satisfação, e você só teve decepção, vergonha e desprezo? Está vendo aí que ele prometeu para você atenção diária, um relacionamento diário? Quando você entrou lá, você percebeu que você só trabalhava para ele, recebia e não usufruía de nada. Quando Deus estava dizendo: essas portas estarão abertas de contínuo, Deus estava acessando a memória deles, dizendo: liberdade só teve na minha presença. Você só teve liberdade na minha presença. A prova disso foi que você decidiu sair da minha presença, e eu chamei sua atenção, eu fui até você, você não quis me ouvir, me ignorou, eu deixei você ir. Mas as portas ainda estão abertas. Ô irmão, eu estou pregando esta noite para quem está desenganado da vida, está cansado de viver em Babilônia, não aguenta mais o peso da Babilônia sobre ele, mas está com vergonha de voltar. Deus está dizendo para você: volta, porque o Deus que fez na sua vida pode fazer de novo. Volta, porque o mesmo Deus que te chamou ainda é fiel para manter a obra e completar a obra na sua vida. Deus está dizendo: volta, que as portas estão abertas. Volta, que as portas estão abertas. Quem abriu a porta para você entrar, e quando você entrou, fechou as portas, foi Satanás. Mas as minhas portas nunca esteve fechada, mas eu sempre tive no meu coração. Deus está dizendo: expectativa de que você se arrependeria e voltaria novamente. Jesus está dizendo: está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Liberdade verdadeira, genuína, só na presença de Jesus. Liberdade verdadeira e genuína, só na presença dele. Só quem é liberto, levante as mãos para o céu para adorar. Porque Deus está dizendo esta noite: você é liberto. Não foi a baixo preço, não foi de graça, mas foi a preço de sangue, que Jesus abriu as portas da salvação, as portas do vivo caminho, para que você entrasse por ela, e por ela, dentro dela, tivesse vida. Ô irmão, antes do exílio, Israel usufruía desses mesmos benefícios. Mas se você for observar comigo, eles estavam aqui estagnados, esquecidos diante dos homens, porque eles estavam aprisionados. Aí Deus disse: as portas estarão abertas de contínuo. As portas estarão abertas de contínuo. E aqui, irmãos, eu fiquei pensando: meu Deus, é verdade, louvado seja Deus por isso.
Porque o Senhor é o Deus que tem raiva, mas não se envergonha de quem cai e peca. O Deus que nós servimos, Ele tem raiva da gente, irmão, quando a gente falha. A Bíblia diz, e Deus falou aqui no verso 10, no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Mas o Deus que fere é o Deus que fere não punindo, não com raiva do homem, mas punindo ele para com o pecado que ele estava cometendo. Mas quando aquele que está sendo punido levanta a mão e diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, na mesma hora ativa a benignidade de Deus, e ele vai lá e cura, passando um bálsamo nas feridas. Ô irmão, Jesus está dizendo aqui esta noite para as nossas vidas que vale a pena voltar. Vale a pena voltar. Nem tudo está perdido. O diabo que está gritando no seu coração dizendo: acabou, não tem mais jeito, não volta não que vai ser muito trabalho, não volta não porque não vai dar tempo, não vai ter chance. Mas o Deus que está no céu está gritando em nossas vidas, no seu coração, dizendo assim: porque o Deus que te chamou, o Deus que investiu em você, é o Deus das coisas novas. Oh glória! E porta, irmãos, fala de acesso. Quando eu estava meditando no verso 11, eu falei a Deus: Deus, o Senhor acessou as memórias afetivas deles. Só que há uma revelação no verso 11 que me chamou a atenção. Porque Deus disse aqui que elas estariam abertas de contínuo. Isso eu já sei. O irmão que lê já sabe. Só que depois da vírgula, o que é que está escrito? Depois da vírgula: nem de dia se fecharão, nem de dia, nem de noite se fecharão. Irmão, quando eu li isso, o Senhor gritou na minha alma. Isso não é literal, isso é profético, é espiritual. Sabe por quê? Porque Israel havia esquecido que o Deus que abençoa, o Deus que provê, Ele não se limita às fases e às estações. O Deus que abençoa, o Deus que providencia, Ele não se limita a nossas fases. Ô irmão, Deus não é só Deus quando você está na fase boa, não. Deus não é só Deus quando você está gozando da alegria, da satisfação e de todas as bênçãos, não. O mesmo Deus que te abençoa na sua melhor fase, Ele também está com você na sua pior fase. Ele está com você quando ninguém está com você. Ele está lá no pé da cama quando você está orando, dizendo: Deus, eu não aguento mais, mas Ele está lá ouvindo sua oração. Quando o Senhor, irmãos, falou isso comigo, irmãos, me chamou a atenção. Eu disse: por que, Deus? Aí Ele me lembrou que só anda à noite nós. Só anda à noite a gente. Sabe por quê? Porque naquele dia o objeto de luz não era um poste. O irmão já pegou. Era candeia, era lampião. Alguém aqui, irmão, já usou lampião no escuro? Alguém aqui já usou? A visão é limitada ou não é? Se tivesse um lampião, um candeeiro aqui, os irmãos estariam me vendo? Não estaria. Porque o máximo que pode transmitir luz é limitado. Aqui só está tão claro porque tem mais de uma lâmpada. Você só veio de casa até aqui nesse escuro todo e só percebeu porque estava claro. Mas se tiver um apagão agora, você vai perceber que está muito escuro. Aí quando Deus estava falando que as portas estarão abertas depois da vírgula, dividindo a sua fala, nem de dia nem de noite, aí agora aqui Deus fala, se fecharão, é Deus chancelando uma promessa para as nossas vidas. A promessa, irmão, na sua vida, que a porta vai estar aberta de contínuo, não é promessa, porque Deus mesmo foi que permitiu que ela estivesse aberta. Você serve a Deus, não é por obrigação. Se você quiser hoje: Deus, eu não sirvo mais o Senhor hoje, Ele vai ficar triste, mas Ele não vai atrás de você. Mas a porta vai estar aberta, porque quando você quiser voltar, estará aberta. Mas a revelação vem depois da vírgula, quando Ele diz: nem de dia e nem de noite se fecharão. Deus gritou na minha alma: eu sou o Deus que habito com você nos seus dias. Eu sou o Deus que habito com você nas suas noites. Eu vou melhorar para você dar glória a Deus. Enche o seu pulmão de ar.
Tem dias, irmãos, que mesmo claro, o sol tinindo, mas nós estamos imersos em uma escuridão tão grande, que vem um medo no nosso coração, o pavor no nosso coração, e muitas das vezes nós dizemos: Deus, como é que pode? Hoje, me permita, irmão, ser honesto e sincero com os irmãos. Hoje, de repente, entrou aqui alguém que está vivendo época de escuridão. Você jamais perderá a minha presença. Por quê? Porque fase não se pula, paz se vive. Mas não, de maneira nenhuma o que você perde é a presença. É a presença, 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 é a presença. O estrangeiro pode ter derrubado os teus muros. O estrangeiro pode até estar forçando a porta para tentar entrar dentro do seu coração, assaltar o seu coração, assaltar a sua mente. Mas assim diz Deus desse altar: eu sou o Deus que cuido dos teus dias. Eu sou o Deus que eu sou o Deus que cuido dos teus passos. Deus está dizendo: a porta está aberta com o livre acesso, mas não quer dizer que Satanás vai entrar. Ele pode até dizer: vou entrar, vou destruir, mas Deus está dizendo: não entra não, porque o livre acesso é para você. O livre acesso é para você. O livre acesso é para as bênçãos que estão sobre a sua vida. O livre acesso é para tudo aquilo que eu tenho para você. Satanás não entra mais. Por quê? Porque eu restaurei os muros. Fica tranquilo, porque eu vou restaurar. Fica tranquilo que você não está só. Fica tranquilo que as bênçãos que estão sobre a sua vida não se perdeu no mundo espiritual, mas está agendado no céu. E na hora que for para que o Senhor ordenar para chegar, entrará pela porta. Entrará pela porta, entrará pela porta, Arábia. E Deus está dizendo: o que hoje está te rendendo lágrimas, o que hoje está te rendendo dor, o que hoje está rendendo sofrimento, Deus está dizendo: renderá testemunho, renderá milagre, renderá culto de ação de graça. Pastor, como é que eu vou esperar sofrendo essas inúmeras perdas? Mas o Deus que está dizendo essa noite para a sua vida, Ele diz: assim como eu restaurei a vida de Jó, restaurarei a sua vida também. Assim como eu restaurei a vida de Jó, restaurarei a sua vida também. O que você precisa fazer é esperar paciente em Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que o homem te abandone, mas o Deus que estás no céu, Ele jamais te abandonará. Você pode ter uma visão distorcida de Deus, dizendo: como é que pode eu, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, não faltando culto? E Deus fez isso comigo, Deus permitiu isso comigo. Oh, irmão, a prova que Deus permite na vida do cristão nunca é maior do que a sua fé, nunca é maior que sua estrutura, mas sempre é maior do que a sua fé. Por quê? Porque o objetivo de Deus é desenvolver a fé, é desenvolver uma experiência pessoal com Deus. E no final você vai perceber que a sua prova não foi maior do que a sua estrutura. No final você vai perceber que a sua prova, que o seu fardo nunca foi maior do que as suas forças. Por quê? Porque a intenção de Deus foi provar a sua fé, a intenção de Deus foi provar a sua experiência, a intenção de Deus foi provar as certezas do seu coração. E Jesus está dizendo: se Deus não esqueceu de Jó, mas foi abençoado, ele foi restituído e viveu 4 gerações, Deus está dizendo: fica tranquila, espera pacientemente no Senhor. Não é tempo de se precipitar. Você pode ficar triste, pode, você pode se balançar, pode, mas não permite que Satanás te derrube. Por quê, pastor? Porque o Deus que está no céu, o Deus que te chamou, está cuidando dos teus passos, está cuidando dos teus dias. Alguém pode olhar para você e dizer: mas como pode? A porta não se abriu. Como é que pode? Não trabalha. Como é que pode? Vive de Bolsa Família. Mas Deus está dizendo: é porque Deus está abençoando, é porque Deus está abençoando. Mas porque Deus está abençoando, Deus promete você um grande comércio, mas Ele sempre te prova de uma pequena porta. Deus, Ele sempre te promete lá os maiores altares, mas Ele sempre te prova nos pequenos altares. Por quê? Porque se nós aprendermos a esperar, sendo com a paciência de Jó, entendendo que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura, nós viveremos aquilo que Jó viveu. Vem comigo no glória, vem comigo no glória. Se põe de pé.